Olá e bem-vindos. Hoje nós vamos fazer algo um pouco diferente. Sim, Vamos entrar, tipo assim, numa sala onde uma das conversas mais íntimas e cruciais da história está acontecendo. O texto que a gente tem em mãos é o capítulo 17 do Evangelho de João. é um momento realmente único nos evangelhos. Enquanto os outros relatos descrevem Jesus em agonia no Getsêmani, João nos dá acesso a esta oração, que é quase um monólogo final, um testamento. Exato. E para nos guiar por esse texto, que é bem denso, a gente está com anotações e comentários de duas Bíblias de estudo de referência, a Roman e a Nova Almeida Atualizada, a NA. Ótimas fontes. E a nossa missão aqui é desvendar a lógica, a paixão e as ideias centrais do que ficou conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. É um momento logo antes da prisão, da crucificação. É como se ele estivesse fechando as contas com o Pai e, ao mesmo tempo, abrindo o futuro para os seguidores dele. Isso. E a oração tem uma progressão muito, muito clara, sabe? Quase como um zoom que vai se abrindo. Como assim? Começa com ele orando por si mesmo, pela sua missão. Depois, o foco abre um pouco para os discípulos que estavam ali. E no final, a lente se abre completamente para incluir, bom, todos nós, todos que viriam a crer. Perfeito. Vamos começar então por esse primeiro foco. A cena é bem simples, né? Jesus levantou os olhos ao céu, que as fontes dizem que era uma postura de oração super comum na época, Sim, normal. e as primeiras palavras já têm um peso enorme. Pai, é chegada a hora. Essa expressão a hora, ela aparece várias vezes em João, né? Várias, e quase sempre para dizer que ainda não havia chegado. Exato. E agora? Chegou. O que exatamente é essa hora? Essa hora é o evento para o qual toda a vida e o ministério dele apontavam. Não é só a morte, é todo o complexo de eventos. A paixão, a morte, a ressurreição, a ascensão. É o clímax. É o clímax da missão dele na Terra. E é por isso que o primeiro pedido, que pode até soar um pouco estranho, é: glorifica o teu filho. Soa mesmo. A primeira impressão é que parece um pedido de fama, de reconhecimento, mas as fontes já mostram que não é nada disso, certo? Exatamente. Uma das anotações da Allman, por exemplo, deixa bem claro que glória aqui não tem nada a ver com aplauso humano. Certa. Tem a ver com o cumprimento da obra redentora dele. Ao passar pela cruz e pela ressurreição, a verdadeira identidade de Jesus como Filho de Deus seria revelada em plenitude. Ah, entendi. E o interessante é como ele conecta isso imediatamente ao Pai. Ele diz: glorifica o teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Ah, então é uma via de mão dupla. A glória de um acaba refletindo no outro. Isso não é um ato egoísta. É uma dinâmica de honra mútua dentro da própria divindade. E logo na sequência ele já nos dá uma definição que virou uma das passagens mais famosas do capítulo, né? Famosíssima. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E aqui as fontes elas nos obrigam a parar e pensar um pouco, porque o verbo grego para conhecer, o gnosko, não fala de um saber de enciclopédia, de acumular fatos sobre Deus. Ele descreve um conhecimento que vem da experiência, um relacionamento contínuo, pessoal. Isso é fascinante, porque a nossa ideia comum de vida eterna é muito sobre duração, sobre viver para sempre depois da morte. Exato. Mas o que as fontes estão dizendo é que Jesus redefine isso como qualidade de relacionamento, algo que pode começar agora. Agora mesmo. Isso muda tudo, não é? A vida eterna não é algo que a gente espera, é algo que a gente começa a viver. Muda completamente a perspectiva. É uma qualidade de vida. A vida do próprio Deus que se torna acessível através desse relacionamento. E para deixar a base disso tudo ainda mais sólida, vem o versículo 5, que é teologicamente explosivo. Qual é? Ele diz: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Uau! Isso é vertiginoso. Ele não está pedindo algo novo. Não, Está pedindo de volta algo que ele já tinha. exatamente. E aqui, os comentaristas, tanto da NAE quanto da Roman, são unânimes. Eles dizem que essa é uma das afirmações mais claras da preexistência e da divindade dele em todo o Novo Testamento.
Faz sentido. Ele está falando de uma glória compartilhada em pé de igualdade com o Pai antes da criação do universo. É ele dizendo, a missão de me esvaziar está chegando ao fim e peço para retornar àquela posição original. Isso estabelece a autoridade dele para tudo que vem depois, né? Totalmente. Certo. Então, uma vez que ele estabelece a conclusão da própria missão, a câmera vira, por assim dizer. Ele para de focar em si mesmo e o foco muda para os homens que o Pai lhe deu. Isso. A partir do versículo 6, parece mesmo um relatório de missão. É exatamente essa sensação. Ele diz, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. E, de novo, as notas de estudo ajudam a gente. Certo. Manifestar o nome, na cultura hebraica, era muito mais do que só dizer o nome de Deus é YHWH. O nome representava o caráter, a essência. Ah, entendi. Jesus está dizendo, eu mostrei a eles quem tu realmente és. A tua natureza, o teu coração. Ele fez uma revelação completa de Deus para aquele pequeno grupo. E ele parece satisfeito com o resultado, né? Ele fala que eles guardaram a tua palavra e creram que tu me enviaste. Sim, a missão nesse núcleo inicial foi um sucesso. E é justamente por isso que a preocupação dele aumenta. O tom muda para um pedido de proteção muito intenso. A preocupação é quase palpável. Ele diz, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Pai Santo, guarda-os em teu nome, para que sejam um, assim como nós. Ele sabe que sem a presença física dele, eles vão virar alvos. Exato. O pedido para guardá-los é para preservação espiritual num ambiente que o texto descreve como hostil. Um mundo que os odiou. E tem aquela ressalva dolorosa, né? Ele menciona que nenhum se perdeu, senão o filho da perdição. Judas. Que as fontes identificam como Judas, para que a escritura se cumprisse. É um detalhe sombrio, mas que mostra que nem a traição estava fora do controle. Exato. E o objetivo final dessa proteção não é só manter eles seguros, tem um propósito maior. Que é? Para que sejam um assim como nós. Peraí. Ele pede por unidade como aquele tem com o Pai? Isso parece um padrão impossivelmente alto. As fontes dão alguma pista de como isso seria na prática? Dão sim. No dia a dia daquele grupo de pessoas tão diferentes, Pedro, Tomé, João... Sim, fica claro que não é uma unidade organizacional, de todo mundo pensar igual sobre tudo. A unidade entre o pai e o filho é uma união perfeita de amor, de propósito, de natureza. Certo. Então, o que ele está pedindo é que os discípulos compartilhem do mesmo amor, se dediquem ao mesmo propósito e sejam transformados na mesma natureza divina. É um ideal altíssimo. Aponta para uma obra sobrenatural, não só para um esforço humano de se dar bem. O que nos leva a uma das ideias mais desafiadoras aqui. Essa tensão entre estar no mundo, mas não ser do mundo. Como as fontes ajudam a gente a não simplificar essa ideia? Esse é um ponto crucial. Os comentários esclarecem que Jesus enfaticamente não pede que os discípulos sejam retirados do mundo. Não. Isso seria como tirar o time de campo no meio do jogo. A missão deles, assim como a dele, acontece no mundo. O pedido, então, é para serem protegidos do mal. Do mal ou do maligno, dependendo da tradução. Então, o que significa não ser do mundo? Pensa assim. É como se você estivesse numa festa muito barulhenta, com uma música que você não gosta e conversas que não te interessam. Ok. Mas você está usando fones de ouvido com cancelamento de ruído, ouvindo uma música completamente diferente que dita o seu ritmo, seu humor, seus pensamentos. Boa analogia. Você está fisicamente na festa, mas a sua mente, o seu foco, a sua vibe não é da festa. Você opera por um conjunto diferente de regras e lealdades. Entendi. Viver na realidade presente, mas com os valores e o propósito do reino de Deus. E é isso. E é nesse contexto, de estar no mundo, mas sintonizado em outra frequência, que ele faz outro pedido-chave no versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que é santificar? Parece uma palavra tão religiosa, distante. As notas de estudo ajudam a gente a trazer para o concreto. Santificar significa, na sua raiz, separar para um propósito sagrado. Ah, então não é sobre se tornar perfeito magicamente. É sobre ser separado para uma função específica. Exatamente. Pensa numa faca de cozinha e num bisturi de cirurgião. Ambos podem ser feitos do mesmo aço, ter um fio de corte. Mas o bisturi é santificado.
Ele é separado, esterilizado, preparado para um propósito muito específico e de altíssima precisão. Ele está pedindo que os discípulos sejam esse bisturi no mundo. Exato. E o agente que faz essa esterilização, essa separação, é a verdade, que ele identifica como a palavra de Deus. É ela que os purifica e os prepara para a missão. Então ele diz algo impressionante. E por eles eu me santifico a mim mesmo. Sim, ele se coloca como um modelo e a fonte dessa santificação. Ele se consagrou, se separou para a missão da cruz. E é por causa dessa consagração dele que a consagração dos discípulos se torna possível. A santificação deles é um resultado direto e uma continuação da obra dele. Ok, então a primeira parte foi sobre a missão dele, a segunda sobre proteger e preparar o time que ele ia deixar em campo. E aí a oração dá um salto que me arrepia toda vez que eu leio. Versículo 20. Versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. É um momento de tirar o fôlego, não é? Pensa bem. Por quase 20 versículos ele está focado naquele pequeno grupo, naquela sala, naquela noite. Sim. E de repente, com uma única frase, a oração atravessa os séculos. Ele está orando por pessoas que iam nascer 2000 anos depois. Por nós. É um salto no tempo impressionante. É incrível. E qual é o pedido principal que ele faz por todas essas futuras gerações de crentes? De novo, o tema central é a unidade. Mas é que ele aprofunda e conecta a unidade com a missão de uma forma explícita. Ele pede para que todos sejam um, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Ah, então a unidade não é só para os crentes se sentirem bem uns com os outros. Não mesmo. Ela tem um propósito evangelístico. É uma ferramenta de marketing, por assim dizer. É a principal ferramenta de marketing. Pensa no nosso mundo hoje que não era diferente naquela época. Marcado por divisão, tribalismo, conflito. Sim. A tese de Jesus é que quando o mundo olhar para a comunidade dos seguidores dele e vir uma unidade que transcende barreiras culturais, sociais, políticas, uma unidade que parece humanamente impossível, essa unidade em si se torna a maior evidência. A maior evidência de que a mensagem deles é verdadeira. É o outdoor que diz: o que acontece aqui é de outra origem. Nossa, isso coloca uma responsabilidade gigantesca nos ombros dos cristãos. E ele eleva ainda mais o nível no versículo 22, né? Sim, eleva muito. Eu lhes dei a glória que a mim me deste para que sejam um como nós somos um. Como assim ele deu a glória dele para nós? Isso parece ainda mais radical. É uma declaração muito profunda. E, de novo, a gente precisa entender glória não como um brilho físico ou um status. Certo. Conforme os estudos apontam, a glória de Deus é a manifestação visível do seu caráter invisível. Jesus, na vida dele, manifestou o amor, a justiça, a misericórdia, a santidade do Pai. Essa foi a glória dele. Ok. Ao dar essa glória aos crentes, ele os capacita, através do Espírito Santo, a também refletirem esse mesmo caráter divino para o mundo. Então, a glória não é algo místico, é algo prático. É sobre como as pessoas vivem e se tratam. Exato. E é essa semelhança de caráter, esse reflexo compartilhado da natureza de Deus, que cria a verdadeira unidade. Faz todo sentido. Exatamente. A unidade não é forçada de fora para dentro por regras. Ela cresce de dentro para fora por uma natureza compartilhada. Incrível. E a oração caminha para sua conclusão nos últimos versículos, amarrando tudo isso com os temas do amor e da presença. Ele diz que fez o Pai conhecido. Para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. É o arremate perfeito. Ele começa falando da relação dele com o Pai e termina pedindo que essa mesma relação habite dentro dos seguidores. É o objetivo final de tudo. O alvo de toda a revelação, de toda a obra de Jesus, é que o mesmo amor eterno que une o Pai e o Filho passe a residir nos crentes. E eu neles esteja. E essa frase final, e eu neles esteja, é de uma riqueza imensa.
Uma das bíblias de estudo aponta que ela tem implicações pactuais. Pactuais. Sim, ela ecoa as promessas de Deus em todo o Antigo Testamento de querer habitar no meio do seu povo. Na coluna de fogo no deserto, no tabernáculo, no templo. Entendi. É a promessa da mais profunda e íntima comunhão possível entre o Criador e a criatura, finalmente realizada em Cristo. Ufa! Que jornada! Então, se a gente fosse resumir essa análise, temos uma oração em 3 movimentos de zoom, né? Isso, perfeito. Primeiro, o foco fechado em Jesus, selando a missão e a glória dele, Depois o zoom abre para os discípulos pedindo proteção e santificação. para que eles pudessem continuar a missão no mundo. E por fim o zoom panorâmico abrangendo todos os futuros crentes, com esse apelo pela unidade como testemunho fundamental. Exato. E o que é mais bonito é ver como os grandes temas glória, missão, verdade, unidade e amor, eles não são caixinhas separadas. Eles se entrelaçam o tempo todo. O tempo todo. A glória impulsiona a missão exige a proteção e a santificação pela verdade, e o fruto de tudo isso é uma unidade sobrenatural gerada pelo amor divino. É que funciona como o grande sinal para que o mundo creia. Exatamente. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. As fontes e o próprio texto deixam dolorosamente claro que a unidade dos crentes não é um ideal interno, um bônus para a igreja. Não. É a principal evidência pública. É a principal evidência pública para que, O mundo creia. diante da realidade que a gente vê hoje, com tantas divisões visíveis, fraturas, até hostilidade entre grupos que se identificam como seguidores de Cristo. A pergunta que fica é: o que seria necessário para que essa unidade se manifestasse de uma forma tão autêntica e poderosa a ponto de se tornar, de fato, convincente para um mundo que observa, muitas vezes com ceticismo?